E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é esta? No versículo de número 17, Jesus respondendo, na verdade, todo o argumento começa neste capítulo, mas no versículo de número 15, disse Jesus aos seus discípulos: e vós, apóstolos, quem dizeis vós que eu sou? E Pedro dá um passo adiante, representando os apóstolos, e ele traz esta profunda e gloriosa declaração no versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde a Pedro, e no versículo 18, tendo dito que Pedro foi inspirado pelo Espírito, no versículo 18 ele declara: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta tua declaração do versículo 16, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está uma verdade profunda. É uma ideia bastante absurda da Igreja Católica Romana e da Igreja Católica Ortodoxa, a ideia e o ensino de que Pedro é a fundação e o fundamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. É o pior tipo de exegese possível a ser lançada sobre a palavra de Deus, afirmar que Pedro, entre todos os homens, seria o fundamento sobre o qual Cristo construiria a sua gloriosa, eterna igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo. É claro que Cristo não está dizendo que Pedro seria a rocha, o fundamento sobre o qual seria construído a igreja. Há um jogo de palavras aqui nesta declaração do Salvador, e é um jogo de palavras muito fácil de compreender, de perceber. O Senhor Jesus Cristo está usando o nome de Pedro, e Pedro no grego significa pedrinha, pedregulho, uma pequena parte de pedra. E ele está usando o nome de Pedro, que significa isso, para contrastar com a mesma palavra que ele utiliza no versículo 18, que é a palavra pedra ou rocha. Observe: e também eu te digo que tu és Pedro, fragmento de pedra, e sobre esta pedra, e aqui está uma outra palavra, edificarei a minha igreja. Você percebe? Ele está contrastando o nome de Pedro, que é uma pequena pedra, um fragmento de pedra, com uma imensa rocha sobre a qual ele irá construir e estabelecer a sua igreja. Os tradutores, eles utilizam a palavra pedra, mas a palavra correta deveria ser rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Nós sabemos que é sobre a rocha, porque lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, o Senhor Jesus utiliza esse termo rocha, sobre o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E você se recorda que estas palavras foram declaradas ao final do Sermão do Monte, e esta rocha é o ensino do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele, diz o Salvador em Mateus 7, que ouve estas minhas palavras do Sermão do Monte e as põe em prática, compará-lo-ei a um homem que constrói a sua vida sobre a minha palavra, que constrói a sua casa sobre a rocha. E esta é a mesma ideia. As palavras de Pedro e não Pedro são ou é esta rocha. E que palavras são essas? A declaração que Pedro deu de que Cristo é o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta verdade, que Cristo é o Filho do Deus vivo, Ele próprio irá construir a sua igreja, não sobre Pedro, mas sobre a declaração de verdade proclamada por Pedro. Esta é a rocha, a pessoa de Cristo, o ensino do Salvador. A rocha no Novo Testamento é Cristo e o seu ensino. Tu és Pedro, um fragmento de pedra, mas sobre esta imensa rocha que tu declaraste, esta imensa verdade permanente, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta verdade eu edificarei a minha igreja. Observe, querido amigo, é um grande privilégio para Pedro que o Senhor tenha mudado o seu nome de Cefas, volátil, inconstante, sem controle, Pedro, para pedra, uma pessoa firme. E esta foi uma obra do Espírito na vida de Pedro. Por isso Cristo ter mudado: desde agora te chamarás Pedro e não mais Cefas. E isso para simbolizar a transformação da vida de Pedro, de uma pessoa instável para um apóstolo fiel e confiável. Mas ainda assim, Pedro é apenas uma pedrinha
em comparação com a magnífica rocha que deve ser a fundação e o fundamento da igreja. Cristo é a fundação da igreja, porque Ele é a pedra de esquina, a pedra angular, aquela pedra que nas casas da antiguidade era colocada no canto da casa e todas as demais pedras eram formadas em relação àquele ângulo, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ele é a pedra que designa, que traz o ângulo correto para o edifício da igreja. É a partir de Cristo que a igreja recebe o seu ângulo de edificação. Ele é a rocha, a sua vida, Ele como Deus encarnado e o seu ensino. E é sobre esta verdade que a igreja de Cristo foi edificada, foi construída. Cristo é a fundação, é claro que Ele é. Porque foi Cristo e não Pedro que morreu na cruz do Calvário pelos pecados de toda a igreja. Foi o seu sangue que purificou a igreja. Foi o seu lado simbolicamente aberto quando foi perfurado os seus rins por uma lança na cruz do Calvário, que ali jorrou água para a purificação dos pecados da sua igreja e sangue para a remissão da culpa. Ele é a base sobre a qual a igreja redimida, pessoas redimidas, seriam construídas, o corpo de Cristo Jesus. Ele é a rocha. Se Ele não tivesse tomado sobre si os nossos pecados, como Deus que se fez homem, como substituto, não haveria uma igreja. Ele é a pedra fundamental da igreja. Uma justiça, uma retidão eterna, uma vida entregue. Sem Ele, queridos amigos, sem a sua vida e a sua retidão, não poderia haver vida em nossas almas, não poderia existir a igreja do Senhor Jesus Cristo em uma época. E é a sua vida perfeita, isto é, seus méritos e o seu sacrifício substitutivo, que é a fundação da igreja. E eu devo explicar isso o mais claro possível logo no início de nossa consideração. A ideia absurda, nécia, soberba, infantil da Igreja Católica Romana para tentar estabelecer algo que não está ensinado na Palavra de Deus. A ideia é que deve existir um papado, não é? E de alguma maneira este papado deve estar ligado a Pedro, sendo considerado o primeiro dos papas, a quem foi dada a autoridade sobre quem seria construída a igreja. Uma ideia prepóstura, completamente fora da Palavra de Deus. O Papa como cabeça da igreja, o representante de Cristo na terra, como autoridade soberana. De maneira alguma. Isso é um ensino absurdo, que não encontra qualquer base em nenhum lugar do Novo Testamento. Todo este ensino sobre o papado está fundado nesta visão equivocada de que Cristo deu a Pedro a autoridade que sobre Pedro, entre todas as pessoas, falho, pecador como nós, um homem mortal, um homem que precisou morrer e precisou ser ressuscitado um dia, que sobre um homem pecador, nascido em pecado, tão falho como Pedro e como nós, Deus eterno haveria de construir a sua igreja em cima de um homem como ele, um pecador. Que ideia absurda!